Pai do Senhor, meus irmãos e amigos, que Deus possa estar assim abençoando a cada um de nós. Estou de volta para gravar mais um vídeo aqui no meu canal Porções Bíblicas. E desta feita eu espero que estas mensagens estejam abençoando a sua vida. Quero pedir a você que não espere a notificação do YouTube, mas você vai lá no meu canal e você vai achar muitos vídeos para o seu enlevo espiritual. Eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like para ajudar o canal. E toda semana tem um vídeo novo para que possamos aprender da palavra de Deus. Então, logo após a vinheta, estarei voltando para falar sobre um tema muito simples, que Deus chama pessoas que estão ocupadas. Então, após a vinheta, estarei voltando para tratar desse tema. Olá, estou de volta. Muitas vezes alguém diz assim: eu não tenho tempo para fazer nada para Deus, porque a minha ocupação é imensa, é enorme. Então, se Deus me chamar, eu não tenho como fazer algo para Ele, porque não sobra tempo. Só que se nós for analisarmos na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Deus chamou pessoas ocupadas para a sua obra. Jesus disse que Deus trabalha todos os dias e Ele também. Agora eu lhe pergunto, será que Deus é um Deus desocupado? E eu respondo, não. Deus, Ele está sempre ocupado. Por quê? Porque nós sempre estamos dando trabalho para Ele. Porque Ele busca o pecador perdido e veja o trabalho que dá. Veja o trabalho que nós damos para Deus. De estar pecando e Deus sempre ali avisando para nós. A Bíblia fala que Jesus está intercedendo ao lado de Deus por nós, pela humanidade. O escritor dos Hebreus disse isso e eu creio. Então observe bem que não adianta a gente querer se esquivar, dizer, olha, eu não tenho tempo, eu sou ocupado, pois é exatamente essa pessoa que Deus procura, pessoas ocupadas. Observe no livro do Êxodo, no capítulo 3, a primeira pessoa que Deus chama ali, Moisés. O que Moisés estava fazendo quando Deus o chamou? Capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então veja bem, quando Deus chamou Moisés, o que Moisés estava fazendo? Estava cuidando de ovelhas, da ovelha do seu sogro Jetro. Quando Deus o chamou, que ele foi ver aquele episódio da sarça ardente. Então observe bem que essa é a primeira pessoa que eu quero tratar nessa noite, que Deus chamou. Ele estava ocupadíssimo, porque ele era pastor de ovelhas. E a segunda pessoa
que Deus o chamou, ele também estava ocupado. Quando Deus chamou o profeta Samuel, quando eu falo assim, você já sabe de quem eu estou falando. Para ungir esse garoto, ainda na época, ele era um rapazola de seus 17 anos. Onde é que esse rapaz estava? Ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Observe bem que eu estou falando de quem? Estou falando de Davi. No Salmo de número 70, e os números 70 e 72, vai dizer, 78, desculpe, Salmo de número 78 e o número 70 e 72, diz assim: Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas grávidas. O trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Então veja bem, quando o profeta Samuel chega para ungir a Davi, que ele vai até a casa de Jessé, que seus irmãos se apresentam, muitos conhecem a história, e o que acontece? Davi não está em casa, Davi está cuidando das ovelhas, e Samuel manda chamar Davi. E aqui o próprio Davi diz que Deus o chamou quando ele estava no campo cuidando das ovelhas. Então veja mais uma prova que Deus chama pessoas para a sua obra, pessoas ocupadas. A terceira pessoa que Deus vai chamar é Amós. Lá no livro de Amós, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 7, versículos 14 e 15, Amós fala: Eu não sou profeta e nem filho de profeta. Eu sou criador de gado, sou criador de ovelhas, sou boieiro, eu cuido de sicômoros. E daí por diante, eu sou um vaqueiro. Ou seja, quando Deus chamou Amós, Amós estava ocupado, porque ele era criador de gado e de ovelhas. Então observamos aqui o chamado de Deus para pessoas que são ocupadas. E a quarta pessoa está lá registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 ao 21, que fala quando Deus mandou que o profeta Elias fosse ungir este moço em seu lugar. Estou falando do profeta Eliseu. Quando Deus chamou Eliseu, Eliseu estava ocupado arando terra com 12 juntas de bois. Quando Elias chegou para falar a respeito que ele ia ser profeta, para seguir ele, Eliseu estava ocupado arando terra. Então, mais um que Deus chama ocupado. O quinto está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Um garoto por nome de Samuel. Quem era Samuel? Samuel era o porteiro do templo, da casa do Senhor. Estava ali aprendendo com o sacerdote Eli. Eli já não exercia mais a função como deveria fazer, né? Então o que acontece? Quando Deus chama Samuel, era um aviso de que Deus tinha uma obra na vida de Samuel. E Samuel era o porteiro da casa do Senhor. Desde pequeno, Samuel
já cuidava das coisas de Deus. Porque Deus não chama pessoas desocupadas para a sua obra. Deus chama exatamente aqueles que estão ocupados com alguma coisa. Porque Deus sabe que a pessoa é capaz de fazer aquilo que ele determina. Observe também a sexta pessoa. Está lá no livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo 9. Um moço por nome de Levi. Quem é Levi? Levi é o próprio Mateus. A Bíblia fala que Mateus ele estava na coletoria de impostos, estava trabalhando quando Jesus o chamou para a sua obra. Vamos conferir Mateus 9 e o versículo de número 9, que vai nos dizer o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantando-se, o seguiu. Então veja que Mateus ele não pestanejou. Quando o Senhor Jesus fez o convite, ele automaticamente largou tudo e o seguiu. Mas observe bem que ele estava ocupado, ele estava fazendo a obra dos homens, ele tinha um emprego. Ele deixou o emprego e seguiu Jesus. Repito, Jesus sempre chama pessoas ocupadas. E aqui também eu quero citar mais alguns personagens. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20, veja também que Jesus chama 2 moços para serem os seus discípulos. Quem são eles? Pedro e André, seu irmão. No capítulo 4 de Mateus, versículo 18, vai dizer assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, ele disse, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então observe aqui, meus amigos e irmãos, 2 homens ocupados que estavam pescando. Eles eram pescadores, obviamente. Aí o que acontece? Jesus passa, faz o convite e os 2, sem pestanejar, segue Jesus. E Jesus agora fala assim: olha, a partir de agora, vocês atenderam o meu chamado, então vocês serão pescadores de homens. Aquilo aguçou os ouvidos de Pedro e certamente falou assim: que novidade é essa? Pescadores de homens? Como será que a gente vai fazer isso? Mas aí Jesus ensinou de que forma eles iriam trabalhar para ele. E no mesmo capítulo, no versículo de número 21, Jesus também vai chamar 2 homens para o seu ministério. Observe bem, o 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então veja bem, mais 2 homens ocupados. Esses
os dois acima estavam pescando, esses dois aqui estavam arrumando as redes, consertando para irem pescar, mas estavam trabalhando, estavam preparando a sua, digamos assim, sua ferramenta de trabalho. Então, observe bem que nesse pequeno, digamos assim, esboço bíblico, podemos notar que Jesus chama pessoas ocupadas para a sua obra. Então não adianta a gente colocar uma desculpa que não tem tempo. Temos sim. Se nós procurar uma brecha no nosso tempo, nós vamos encontrar. E naquilo que você sabe fazer para o engrandecimento do reino de Deus, é exatamente nisso que ele vai te usar. Então, não podemos dizer assim que não temos tempo para Deus. Porque eu ouvi uma frase, eu não lembro, mas eu vi em algum lugar que dizia assim: quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. E essa é a realidade. Então pensamos nisso e observamos. Deus tem uma chamada para a sua vida. Você que está ocupado com alguma coisa. Então quem não anda ocupado hoje com alguma coisa? Todos nós. Mas é necessário estarmos ocupados com coisas boas e fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima e fiquem na paz.